No coração de Itabuna, existe um espaço onde infância, arte e comunidade constroem caminhos possíveis. Uma história que já atravessou gerações, da antiga Sítio do Menor à Fundação Marimbeta. Aqui eu vivi grandes histórias na minha vida. A Fundação Marimbeta, ela foi fundada em 30 de novembro de 1987, com o nome de Sítio do Menor Trabalhador. Então, o Sítio do Menor Trabalhador já fala bem do que era, qual era o projeto, não é? A Fundação Marimbeta, quer dizer, o Sítio do Menor, foi fundado por Ubaldo Dantas, enquanto prefeito de Itabuna, e sua esposa, Ritinha Dantas, que era quem estava bastante à frente, a menina dos olhos de Ritinha Dantas, era o Sítio do Menor. Nós tínhamos 5 unidades. A primeira unidade, essa aqui que a gente está agora. O 2, lá no Fonseca, perto do Vale do Sol. O 3, no bairro São Pedro. O 4, na Estrada de Mutuns. E o 5, em Nova Ferrada. Quando eu entrei aqui, eu morava muito perto daqui, aqui próximo, bem próximo, aqui é onde eu morava. Numa casa que era anexo do sítio. Porque meu pai foi o primeiro funcionário aqui do sítio. Ritinha Dantas chamou ele, tinha seu Croge também, seu Francisco. E tinha uma casa aqui que era um anexo do sítio, aonde nós morávamos. Morava numa parte da casa a nossa família e na outra parte da casa a família de seu Francisco, que nós chamávamos de seu Chico, aqui no sítio. Então, quando nós entramos aqui, quando eu entrei, nós tínhamos uma estrutura totalmente diferente, né? Nós tínhamos ali no canto uma pocilga que criava porco. O zelador da pocilga se chamava Curió. E nós tínhamos um porco, que era o maior porco que eu já vi na vida, chamado Barrão. Esse era um porco, diversos porcos, mas esse porco era grande e brabo, bem brabo. Nós tínhamos oficina de corte e costura, que era a Dona Val que tomava conta. A Dona Val era a nossa professora, a professora, aonde as crianças aprendiam a costurar, a fazer roupa. Nós tínhamos a oficina de serigrafia, que o professor era Márcio. Nós tínhamos a oficina, nós tínhamos a banda fanfarra, Fã Si Menor, e o professor era Advandes. Nós tínhamos a cozinha, e a merendeira era Bar, Mara, as principais merendeiras, as principais 2 merendeiras. Nós tínhamos a padaria, que era seu Tom em Preto e Tom em Branco, que eram os instrutores-chefe. Mas aí você tinha Miguel e Rafael, que eram 2 irmãos gêmeos. Você tinha Binho, que é aqui do bairro São Roque, que nunca mais eu vi Binho, mas você tinha Binho da padaria. Você tinha Jamilton, Papatudo, que era o apelido dele, e diversos outros ali. E meu padrinho, que era da marcenaria, seu Wilson, era meu padrinho, que era da marcenaria. E na marcenaria, na época, fazia miniatura de móveis, ensinava a fazer e fazia. Fazia mesa, fazia cadeira, mas principalmente na época fazia caixão para a prefeitura, caixão para doar.
Na época, a principal produção da marcenaria era caixão. Na padaria, pão, bolo, confeitos em geral. E de tardezinha nós levava para casa, era 5 pão que a gente levava. 5 pão, cada um. E tinha a horta era Seu Vitório, o saudoso Seu Vitório. Uma horta enorme aqui para baixo. E aí plantava de tudo e ensinava a gente a plantar. Do lado da horta tinha um lago. Isso aqui, eu tô olhando agora, eu acho que ele vai mostrar depois. Isso aqui era um lago que criava pato. E lá embaixo, lá para frente, era um coelhário. Uma área onde se criava coelho. Se criava coelhos. Muitos jovens tiveram a oportunidade, não é, de se desenvolver um processo de, vamos dizer assim, suplementação daquilo que a escola tradicional pode oferecer. Então nós tínhamos, além do ensino, vamos dizer assim, formal, as escolas do Sítio do Menor, tinha a educação escoteira, que era um processo auxiliar, e tinha as práticas de, vamos dizer assim, de aprendizado de ofício, né? Ofícios agrícolas, ofícios, digamos assim, de padaria, de olaria, né? Tinham muitas oportunidades para que o jovem pudesse desenvolver. O objetivo era esse, tirar esses menores da periferia, né? Em situação de vulnerabilidade, e trazer para um ambiente onde ele estava o dia todo ocupado, aprendendo alguma coisa útil que lhe pudesse servir. A fundação começou como um espaço de proteção social, mas aos poucos se torna um território de pertencimento e transformação. Com a mudança do Estatuto da Criança e do Adolescente, aí teve que ter essa alteração e mudou o nome, alterou o nome para a Fundação Marimbeta. A principal função da fundação é de integrar jovens, crianças e adolescentes. O Sítio do Menor, que para mim nunca vai deixar de ser Sítio do Menor, porque a memória afetiva que eu tenho é muito forte nesse nome, Sítio do Menor Trabalhador. Nunca vai deixar de ser Sítio do Menor, porque aqui, na minha vida, me deu regra e compasso, né? Eu aprendi muito aqui as coisas. Eu participei da fanfarra, do teatro, nós tínhamos escola, teatro. Nós tínhamos, na época, o Palhaço Pipoca, que é Marco Wilson hoje, que é o querido Marco Wilson hoje, era o Palhaço Pipoca, que ele nos ensinava a arte circense do circo, mas também tinha mamulengo, fazia boneco, nos ensinava a fazer boneco de mamulengo, né? Que é o boneco de papel machê, com cola, tá? E depois a gente apresentava na rua. Na época, tinha um mutirão da cidadania. Esse mutirão da cidadania, ele recebia a gente lá para apresentar a nossa arte, a nossa música, a cultura. Nós tínhamos uma banda musical chamada Filhos do Sítio. Eu era um dos cantores, nós tínhamos 4 cantores e nós tínhamos aí diversas pessoas tocando. Aqui, nós tínhamos a extensão da nossa família. Era uma grande família aqui. Os colaboradores, que é o funcionário, sempre teve uma consciência muito grande. E um amor por isso aqui muito grande. E assim, como a violência doméstica antigamente, a fome, a miséria, era mais banal e mais corriqueira, aqui era um refúgio para todos nós. Aqui eu vivi grandes histórias na minha vida. Grandes histórias na minha vida eu vivi aqui, né? História de violência, história de superação, história de resiliência, mas com uma ternura enorme. A lembrança que eu tenho daqui, a memória afetiva é muito forte. Eu tenho isso aqui como um espelho de vida. As pessoas que eu falei aqui o nome, Dona Maria que morava aqui no São Roque, Dona Maria Boa Morte, né? Que foi uma pessoa que era formada pela vida, mas que tinha uma ternura muito grande e nos tratava assim, de uma forma como uma grande mãe. Qual o papel da fundação na minha vida?
foi fundamental. O papel dessas pessoas que eu falei e outras pessoas que eu devo esquecer foi fundamental na minha formação, para entender o mundo, o que é coletivo, o que é o espírito da coletividade. A fundação não é apenas a fundação. A fundação, ela representou para mim e para diversas crianças a mudança de vida, a formação de caráter, a formação da personalidade, sabe? Isso para mim aqui é muito caro, muito forte na minha vida. Eu lembro dos amigos, eu e Ada, eu sempre conto aqui pros amigos. Eu lembro de José Soares, do Novo Horizonte. Lembro de Ed Carlos, Daniel, que foi aluno, depois virou professor. Daniel, que foi aluno, depois virou professor da fanfarra e professor de serigrafia. Eu acho que Daniel hoje mora na Nova Califórnia. E diversas outras pessoas aqui passaram, amigos importantes. Aqui a gente tinha um cotidiano muito feliz, mas muito feliz mesmo. Uma vez nós fomos para Itamaraju com a banda fanfarra. Imagine, as crianças humildes, sem condição até de se alimentar. Nós pegamos o ônibus aqui e nós fomos para Itamaraju se apresentar. E foi uma maravilha lá na festa da PAI. E diversos outros momentos. Outra vez nós fomos se apresentar na inauguração do shopping, nós se apresentamos, a banda fanfarra se apresentou. Depois nós comemos pastel. E pensa a memória afetiva de comer pastel. Naquela época que nós não tínhamos condição, era uma maravilha. Então, aqui, não só para mim, mas marcou a vida de quem passou por aqui. Marcou a vida das pessoas positivamente. Uma grande família, com todos os problemas do mundo, do dia a dia da convivência, mas com uma ternura absurda, é o que eu levo para a vida, sabe? Um abraçar, um acolher, que essa chama continue acesa. Então, essa parte da minha vida eu estudei aqui, tudo bem? Estudei aqui em todas as salas de aula. Eu fiz a oficina de padaria, eu fiz a oficina de serigrafia, na horta, eu trabalhei na horta. Porque na época você podia trabalhar, dar sua contribuição. Hoje a criança não pode, depois do Estatuto da Criança e do Adolescente, não pode. Mas na época nós éramos liberados para fazer as atividades e ganhávamos um dinheirinho, levávamos pão para casa, levávamos hortaliça para casa. Na época de São João, as grandes festas com quadrilhas juninas, e nós plantávamos milho na época de São José para colher no São João. Muita coisa boa, né? Parte triste, que às vezes o amigo não chegava na segunda. A gente tinha tristeza quando a violência levava no final de semana um amiguinho, um coleguinha. Mas isso ajudou a mudar a nossa vida de forma positiva, porque eu sempre gosto de dizer, eu encontro diversos colegas que estudou comigo aqui no sítio, e o sentimento que eu tenho é um sentimento de gratidão muito grande por essa instituição, sabe? Essa instituição mudou minha vida para melhor. Eu acho que eu não estaria aqui hoje se não fosse essa instituição. É uma instituição que marca a nossa vida positivamente, de forma que a gente fica muito feliz com isso. Para mim é fácil e difícil falar disso aqui, porque vem diversas memórias importantes da minha cabeça. Eu morava aqui do lado, né? Meu pai que já faleceu, e no início tinha uma olaria aqui, era instrutor de artesanato. E nós tínhamos a produção de tijolo da fundação. Bem atrás, eu estava pegando o final, peguei o final desse processo. Assim,
minha mãe, que hoje está meio adoentada. Então, veio uma diversa, Dona Maria, que já foi, São Antônio Preto, São Antônio Branco, que já se foi. Diversas outras pessoas que já se foram, que nesse documentário eu quero deixar minha homenagem a essas pessoas que deixaram uma boa semente na terra e plantaram essa semente aqui na Fundação. Nós somos muito agraciados por fazer parte de um espaço requalificado, né? de uma abrangência social transformadora. Essa estrutura física é que nos dá a condição, e aí eu vou ter que falar, né, sobre isso, da escola funcionar de uma forma mais leve, mais tranquila, mais acolhedora, não só para nós, mas também para todos os nossos alunos. E coração cheio de emoção, há 2 anos atrás, Manuel Porfírio passou por aqui, né? E teve uma imersão muito grande aqui. Ele foi aluno daqui, né? Morador daqui do Antique, então tem uma história muito, muito presente. E ele tomou como ponto de prioridade, né, a requalificação aqui do espaço. Uma das minhas principais bandeiras de campanha na primeira eleição foi a recuperação da Fundação Marimbeta. Inclusive eu gravei aqui, tá? Fiz propostas para revitalização da fundação. Foi uma das bandeiras minhas que eu coloquei, tirando da política. Como é tirando da política, Porfírio? É fazendo uma proposta concreta para a sociedade, chamando atenção para isso aqui. Eu não disse que seria o vereador, o representante disso aqui. Eu disse que eu tinha carinho e zelo disso aqui. Se eu ganhasse a eleição, eu iria cuidar disso aqui. Eu iria ajudar e chamar a atenção do poder público para o grande projeto que é isso aqui. Quis Deus que nós ganhássemos as eleições. E o prefeito que ganhou a eleição junto comigo foi aluno também da fundação. Também foi aluno daqui. O prefeito Augusto Castro passou por aqui. E estava muito ruim a situação disso aqui. Estava muito ruim. Então ele me convidou para assumir a presidência da fundação. E aí, o convite, eu tinha uma tarefa, uma tarefa na Câmara, era líder de governo, tá? Ele me convidou para esse desafio aqui. E aí eu pedi em direção a Deus para poder tomar minha decisão. E quando eu vim aqui, estava muito ruim, muito ruim mesmo. As estruturas estavam muito ruins, o funcionamento estava muito ruim. Estava totalmente impraticável o projeto. Então aí quando, acho que não o prefeito Augusto Castro conversou comigo a última vez, mas o ser humano, eu não vou esquecer nunca que ele me disse: olha, nós já fomos alunos ali. E aquilo ali nós precisamos dar uma movimentada naquilo ali e devolver para a sociedade o que nós recebemos. E aquilo me convenceu. Mas eu dizia: meu Deus do céu, está muito ruim. Então, nós viemos para cá. Quando foi anunciada a minha vinda, eu recebi diversas mensagens dos ex-alunos, dos colegas, e aquelas mensagens me deu mais responsabilidade ainda. Recebi nas redes sociais, recebi telefonema, as pessoas felizes porque sabiam que me conhecendo o resultado seria outro. Então nós chegamos aqui, arregaçamos as mangas e fomos trabalhar. E entregamos para o nosso povo, para as comunidades, a revitalização, o renascimento do sítio. E assim, interessante é que eu vim com um sentimento de gratidão muito grande. Por isso que deu certo. Hoje a gente tem essa praça, nós temos
Campo Novo, nós temos uma quadra de areia, nós temos tudo totalmente revitalizado. E quando eu saí daqui, no final que eu saí daqui, eu saí com o sentimento de dever cumprido e passei o bastão, a princípio, para um companheiro da luta que foi o Arles, que assumiu a presidência no meu lugar, e depois Júnior Mendonça, que tem o mesmo sentimento que eu para cuidar disso aqui. Então nós viemos, essa mesma equipe que estava comigo, essa mesma equipe depois assumiu a tarefa de continuar o trabalho. E hoje, quando eu entro aqui, eu sinto uma felicidade tão grande, vocês não têm ideia. Imagine, veja, de aluno a presidente da instituição, e não um presidente simplesmente com mediocridade, um presidente que renovou a esperança da instituição, que devolveu a instituição para os alunos com o sentimento de aluno. Porque cada canto aqui eu fiz com coração, cada canto aqui. Uma vez eu levei uma bronca de um engenheiro e de um arquiteto aqui, porque eles perguntaram: ô Manuel, qual foi o engenheiro e o arquiteto que assinou o projeto? Eu falei: rapaz, assinaram aí, mas o resto saiu da minha cabeça, né? Cada canto aqui saiu da minha cabeça, cada cor, cada reforma, cada mudança, quadra de areia mesmo. Na quadra de areia, observe vocês que só tinha no centro da cidade. Tinham ali na beira-rio. Eu falei: não, eu vou botar aqui, porque... E aqui, ó, à noite, isso aqui está lotado de criança, jovem, final de semana, adolescente. Essa praça aqui no fundo, mesmo, foi ideia da minha cabeça, né? São diversas coisas aqui que a gente fez com a alma e o coração. A alma e o coração de quem passou por aqui, né? No dia a dia, hoje nós atendemos a escola em tempo integral e que para a gente é uma contribuição muito boa, porque os nossos alunos eles têm a oportunidade de ter a oferta de 3 alimentações diárias. Para muita gente isso pode até passar despercebido, mas para a nossa comunidade é muito importante. Para além da alimentação, nós temos a segurança, porque nossas crianças passam 8 horas aqui conosco, fazendo atividades diferentes da carga horária, né, curricular normal. Então, hoje a gente tem aula de dança, hoje a gente tem aula de inglês, hoje nós temos aula de teatro, nesse instante vai estar sendo ofertado diversidade e o reforço na matemática. Então, assim, para além da atividade curricular, a gente ainda tem a atividade que é extracurricular e que acaba se complementando. A gente tem aberto para a comunidade os espaços dos sítios. A gente tem feito parcerias importantes com o governo federal, com o governo do estado. Parceria essa que hoje está acontecendo, o cursinho preparatório pré-ENEM, né? Que é um convênio entre a Fundação Marimbeta, Prefeitura Municipal de Itabuna e o governo federal, através do CEPOP. E diversos outros serviços a gente tem prestado aqui para a sociedade, como um mutirão que aconteceu agora recentemente, para que as pessoas pudessem tirar a identidade. Cursos profissionalizantes que aconteceu recentemente, um curso em parceria com o Senai e com a Afrisul, que é o frigorífico da cidade, onde a gente formou lá em torno de 40 pessoas para capacitação no abate bovino. Então, assim, a Fundação Marimbeta, ela tem um papel muito importante para a sociedade. Não é à toa que ela foi zoneada na cidade, se você for perceber, em locais onde existia essa necessidade, onde as pessoas têm as dificuldades, né, de locomoção, o acesso ao centro, acesso aos serviços. É transformador a essência que a gente busca para conosco. E para além do outro que está, a gente sempre se remete a isso. É fazer parte de uma coletividade.
coletividade, quando você vai ao poder público, ora pela Secretaria de Educação, ora pela assistência social, ora pela saúde, e você tem as diversas portas abertas pelo nosso trabalho que a gente consegue desenvolver aqui, né? Pelas nossas parcerias com as faculdades e com outras instâncias. Então, quando a gente traz essa credibilidade à sociedade, a gente percebe essa transformação, não só nos nossos alunos, mas em toda a pessoa que adentra esse espaço e se sente pertencente a eles. Os ex-alunos que vêm para aqui, as mães que estão aqui e nós, que eu sempre falo, o local que você está, você tem que se sentir bem. Onde você está, você se sentir bem. Se você se sente bem, a energia emana, né? E a gente consegue fazer um trabalho bem mais leve. Eu sei e eu tive a felicidade de Deus me dar a oportunidade de devolver tudo aquilo que eu recebi. Porque a fundação, para mim, minha vida, o meu transformar de vida, a minha melhoria de vida, para mim, que para centenas e centenas de jovens e adolescentes do passado, e nós precisamos garantir que isso seja para o futuro. Então, deixo aqui meu depoimento emocionado, porque isso aqui na minha vida foi muito importante para que eu pudesse hoje ser o ser humano que eu sou. Não só o profissional que sou, não só o político que eu sou, mas o ser humano. De aluno a presidente, e hoje com orgulho enorme de tudo que fizemos e tudo que ainda vamos fazer por essa fundação. Eu costumo dizer que as oportunidades, elas vão aparecer e cada um tem que agarrar de todas as formas essas oportunidades. Porque a gente sabe das dificuldades, principalmente para essas comunidades mais carentes. Então, que eles aproveitem cada momento, aproveitem as oportunidades, porque o esforço, a dedicação, a persistência vai fazer a pena cada sacrifício que a pessoa, que o cidadão tenha que fazer. A Fundação Marimbeta é construída por muitas mãos. É memória, resistência e futuro. É um território onde as crianças encontram proteção e também a chance de sonhar.